para quem tem descaramento, para quem tem a audácia, para quem tem a verdade da iniquidade e da injustiça, que na verdade não era verdade, mas era simplesmente um descaramento, simplesmente era uma estratagema de quem se iria se utilizar de forma antiética e antimoral, diante de tudo que Sócrates pregou, a moralidade, a ética, a cidadania, sobre a política, sobre como se deveria viver corretamente. Então, no fim da sua morte, ele disse que qualquer um poderia se utilizar de uma retórica ou de elementos de persuasão que poderia, no caso, dar possibilidade de fugir até da própria morte. Mas ele disse que diante de tudo aquilo que ele já fez, diante de tudo que ele já falou e ensinou, ele disse nem mesmo para fugir da morte se justificava se utilizar de meios escusos, de meios de iniquidade, de meios de formas injustas, que era o que os algozes e os inimigos de Sócrates faziam constantemente. Pois bem, hoje nós estamos vivendo um cenário parecido. Em pleno século XXI, em ano 2015, como também, da mesma forma, Jesus foi condenado pela multidão, sendo inocente, de forma injusta, Sócrates passou pela mesma causa e hoje a democracia brasileira ela está sendo vilipendiada pelos políticos injustos, diante das farras carnavalescas, diante dos baile funks que são promovidos no Congresso Nacional. E não falo isso de forma literal, não. Estou falando isso de forma conotativa, simbólica. Quero dizer com isso que as farras que são promovidas no Congresso Nacional é o desrespeito para com nós, os cidadãos brasileiros, para com nós, os trabalhadores, para com as classes operárias desta nação. Quero também citar a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Constituição Federal da República Federativa do Brasil. O que, aliás, todo cidadão brasileiro deveras deveria de ter um exemplar da Constituição Federal, porque é ela que rege uma república. Nem mesmo a presidente Dilma, ou qualquer presidente da República Federativa do Brasil, estar acima da Constituição. Até mesmo o Congresso Nacional, Senado, Câmara Federal e as Assembleias Legislativas, os prefeitos, vereadores, os membros da magistratura, os membros do Ministério Público, a OAB, o STF, Supremo Tribunal Federal, o STE, Supremo Tribunal Eleitoral, todos eles estão submissos e são subalternos, ou pelo menos deveria ser em tese, e na prática, a Constituição Federal. Mas a Constituição Federal ela vem sendo vilipendiada, vem tendo as suas páginas ultrajadas, vem tendo suas páginas rasgadas de forma violenta por aqueles que na verdade deveriam representar o interesse da nação, o interesse do povo. Mas nas reuniões, eles decidem não o que interessa ao povo, não o que é para o bem dos trabalhadores, mas aquilo que é o que lhe interessa e o que é para seu bel prazer, ou seja, que satisfaz as suas próprias vontades. A Constituição Federal, no artigo 1º, parágrafo único, ela diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Pois bem, vamos lá. Uma vez que todo poder emana do povo e é representado por aqueles que nós elegemos, quando eles chegam, ou eles chegarem ao Congresso Nacional, eles deveriam aprovar projetos de leis e leis que favorecessem as classes, que favorecesse aos trabalhadores, que favorecesse com certeza a nação brasileira. Mas o que nós estamos vendo nos últimos anos é sim um carnaval, é sim uma dança descarada de grande parte, ou de uma gama, da grande maioria dos políticos que estão no Congresso Nacional Brasileiro. E já dizia e diz o jornalista Boris Casoy, ele diz, isto é uma vergonha. Então, pois bem, aqueles que deveriam legislar, que deveriam fazer projeto de leis
em prol de beneficiar a nação brasileira, estão fazendo projeto de leis contra a vontade do próprio povo, contra a vontade de nossa nação. Eu quero, como disse no início, trazer à tona uma matéria que está nas redes sociais, e que foi aprovada no dia de ontem, na quarta-feira, e que vou ler apenas alguns trechos dessa matéria. Não vou ler toda a matéria, mas vou ler apenas alguns trechos, que começa dizendo assim: PT e sindicatos são derrotados em votação sobre terceirização. Por 230 a 203 votos, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira uma emenda ao projeto de lei 4.330/2004, que tem causado um duro embate entre entidades patronais e de trabalhadores. O que regulamenta a terceirização de serviços no Brasil. No início do mês, os parlamentares já haviam aprovado o texto base do projeto. Faltava votar os destaques. A votação foi considerada uma derrota do PT, do governo Dilma Rousseff e das entidades laborais, como a Central Única dos Trabalhadores e a Confederação dos Trabalhadores do Brasil, que defendiam a reprovação da proposta legislativa. Essas instituições dizem que, se a lei passar a valer, haverá uma precarização das relações trabalhistas. Os que defendem o projeto, como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, dizem que ele vai impulsionar a criação de novos postos de trabalho. Pois bem, uma década depois, a lei que regula a terceirização é aprovada na Câmara. Terceirização coincide com o fim de ciclo de bonança de trabalhadores. O principal destaque, votado nesta quarta-feira, foi a emenda aglutinativa 15, que previa, entre outros, abre a possibilidade de terceirizar uma atividade afim. Então, vamos lá. Então, como eu disse que iria trazer, cada um por sua vez. Iremos justamente debater a questão da terceirização e justamente a emenda aglutinativa 15, que trata sobre a atividade fim ou atividade meio. O que seria a atividade fim? A atividade fim, hoje no Brasil, sem aprovação dessa lei, que foi votada hoje, e o Congresso Nacional, o governo Dilma perdeu, e não foi somente uma derrota do governo Dilma, não. Não foi somente uma derrota da CUT, não, e nem da Confederação dos Trabalhadores do Brasil. Foi uma derrota minha, foi uma derrota sua, foi uma derrota nossa, foi uma derrota dos trabalhadores. Ora, é lógico que a Fiesp vai defender que essa emenda seja aprovada, porque a Fiesp ela é composta por grandes empresários, pelos senhores oligárquicos, que são donos dos grandes parques industriais desta nação. Qual é o empresário que não quer uma lei que vai facilitar e beneficiar o seu caminho empresarial neste país, com acúmulo de riquezas absurdo, enquanto as massas, o desemprego cresce, a desvalorização do trabalhador vem cada vez mais crescendo no Brasil, as perdas de direitos e garantias trabalhistas, garantido desde a fundação do sindicato e desde a CLT no ano de 1943, e direitos trabalhistas conquistados durante o governo de Getúlio Vargas, na década de 30. É logicamente que os senhores patronais, os senhores oligárquicos desta nação, eles vão querer a aprovação da lei. Mas o que mais me espanta, senhores, senhoras e senhoritas que estão me ouvindo, é justamente o consentimento por algumas alas trabalhistas, como advogados, a OAB, médicos e até operários, que estão entrando nas redes sociais para defender um projeto de moral de lei dessa qualidade, que colocou ou colocará, se for aprovado pelo Senado, vai colocar todos os trabalhadores de joelho.
A terceirização, ela tem uma roupagem, uma capa muito bonita. Porque a Fiesp diz que vai promover milhões de empregos agora de início. Porque alguns defensores que apenas simplesmente pegam só a capa, diz que vai produzir aqui milhões de empregos no Brasil. Mas é um desenvolvimento que não é sustentável. É um desenvolvimento que, além de não ser sustentável, ele também simplesmente vai colocar por terra a estabilidade do trabalhador, do servidor público brasileiro, a nível de município, a nível de estado e a nível nacional. Então, pois bem, vamos apenas sistematizar isso de forma prática. Vamos levar em consideração que você, que é servidor público municipal, estadual ou federal, você, para ser agora entrar nesses setores, ao invés de você ter que prestar concurso público, você agora vai ter que ser contratado por uma empresa terceirizada. De acordo com o autor deste livro, o pós-doutor, com 2 pós-doutorados em Sociologia, Pedrinho Aguareste, com o tema do livro Sociologia Crítica, Alternativas de Mudança, ele diz que o serviço de terceirização, ele visa baratear o valor do trabalho do trabalhador. Ou seja, além de perder estabilidade, a mão de obra vai ser com certeza mais barata. Como estava dizendo, quanto à questão de liberdade do servidor público, você, em vez de prestar concurso público, você vai ter que ser contratado por uma empresa terceirizada. Digamos que você fosse contratado agora pela Odebrecht, uma das empresas mais corruptas deste país, onde foi desviado milhões e milhões, e por que não dizer bilhões, dos cofres públicos para os cofres do PT para promover a campanha de Dilma Rousseff. Mas o que eu quero dizer com isso é, se hoje um prefeito ele contrata a Odebrecht aqui para Junqueiro, ou para a sua cidade onde você está morando, o seu estado, e você é contratado por essa empresa que ganhou a licitação da prefeitura ou do estado, e você sabe que a terceirização no Brasil e a licitação de empresa, as concorrências nem sempre são justas, as concorrências nem sempre são lícitas, as concorrências nem sempre realmente dão condições a pequenas empresas, não. Porque os grandes empresários vão continuar financiando as campanhas de prefeito, as campanhas de governadores de estado, as campanhas de presidente da república. Ora, é lógico que o prefeito, o governador, o presidente da república vai deixar de beneficiar as empresas que foram patrocinadores de sua campanha, ou vai patrocinar uma empresa minha e sua, que somos microempresários ou pequenos empresários? Ora, qualquer tolo, qualquer besta vai entender isso de forma clara. É lógico que vai beneficiar o Odebrecht. É lógico que vai beneficiar grandes empresas neste país. Então, uma vez que você é contratado pela prefeitura, que ganhou a licitação, uma vez que você é contratado pela empresa terceirizada, que ganhou a licitação da prefeitura, do estado ou do governo federal, se você fizer o que eu estou fazendo agora, qualquer tipo de crítica, denúncia contra o gestor municipal, contra o gestor estadual, contra o gestor federal, a Dilma, você analise só, faça uma reflexão. Após você fazer uma crítica, o prefeito, o governador do estado ou o presidente, por meio de telefone ou por contato pessoal, em conversa pessoal, entra em contato com os gerentes ou os donos da empresa que ganhou a licitação para prestar serviço para a prefeitura, para o estado, para o governo federal. Então, o prefeito, o governador ou o presidente da república e seus vassalos simplesmente vão pedir a cabeça sua, vai pedir a cabeça ao dono da empresa, ao gerente da empresa, dizer: eu quero funcionário fulano tal fora, porque ele é um contraventor, porque ele é um agitador, porque ele é um rebelde, e vai colocar logo a ideologia que você será colocado para fora, porque simplesmente você está apenas sendo um agitador, quando na verdade é porque você criticou o meio de governo ou desgoverno corrupto do seu gestor municipal, do seu gestor estadual, do seu gestor federal. Então, entre um pedido
da presidente da República, do governador do estado e do prefeito da cidade, a quem o dono da empresa vai atender? O pedido deles ou apenas um pedido seu, ou respeitar as leis trabalhistas da CLT, uma vez que elas já serão colocadas por terra e cairão de joelhos diante dos senhores oligárquicos para lamber a bota deles, uma vez porque já está sendo retirado alguns dos direitos trabalhistas nessa nação, conquistado até com derramamento de sangue, conquistado com protesto e com manifestações durante a década de 30. Então, para um pouco, pense, reflita, analise se o que eu estou dizendo tem sentido ou não. Se não tiver sentido, você vai dizer não tem sentido. Agora, se tiver sentido, por exemplo, hoje, os professores, como os demais servidores, exceto vigilantes e pessoais do setor de limpeza, para entrar na prefeitura ou no estado, e mesmo funcionários federais, é através de concurso público, o que garante a ele a estabilidade, o que garante a ele a liberdade de expressão, o que garante a ele a oposição ao governo, porque não será colocado para fora, porque usou um adesivo contra o governo Dilma, porque usou um adesivo contra o prefeito da cidade, porque usou um adesivo na campanha contra o governador do estado. Então, a partir do momento em que for terceirizado, hoje já acontece no setor de limpeza e no setor de vigilantes, mas com os professores não. Mas, a partir do momento que essa lei for aprovada pelo Senado, hoje, no dia de ontem, ela já foi aprovada por 230 votos a 203 votos. Você em sua cidade, em seu estado, você baixa na internet a lista dos deputados federais que votaram a favor da terceirização de forma irresponsável, porque a grande maioria dos deputados federais, eles são usineiros, eles são donos de grandes terras, são fazendeiros, eles são donos de grandes parques industriais. Por isso que eles dizem que a terceirização é boa, a terceirização vai promover muito emprego, igual a Fiesp está dizendo, e alguns estão caindo nesse conto de fada, que depois vai se tornar um grande terror, um grande filme de terror na mente dos pais de família, na mente das mães de família, na mente dos jovens que adentrarão o mercado de trabalho com seu primeiro emprego. Então, é lógico que você vai ouvir os deputados federais, que só o Mendonça, deputado do DEM, aqui, Mendonça Filho, deputado do DEM, diz que é bom, porque grande parte dos deputados, quem não é empresário, quem não é usineiro, quem não tem parque industrial, mas está sendo bem pago pelas empreiteiras como a Odebrecht, está sendo bem pago pelos grandes empresários e banqueiros deste país para votar a favor, porque existem acordos nas escondidas e nas surdinas sórdidas para beneficiar a classe dos empresários no Brasil. Então, abra o seu olho, preste atenção, reflita e tenha cuidado. Eu não vou falar na lista dos deputados federais de Alagoas e de outros estados, porque está disposta na internet e algumas capitais do estado que eu e você mora. Basta você ver lá quem foram os traidores, quem foram os larápios que traíram a CLT. Quem perdeu, conforme está sendo trazido aqui na matéria, não foi apenas o governo Dilma, não. Eu quero dizer até que eu sou antipetista, eu sou anti-governo Dilma, como também sou anti-PSDBista, como também sou anti-PMDBista. Nenhum desses três partidos me representam. Nenhum desses três partidos tem ideologia das quais eu comungo com ela. Eu sou contra esses três partidos, porque esses três partidos, com seus governantes, foi quem arrasaram a economia do nosso país, foi quem colocaram o nosso Brasil de joelho perante as demais economias do mundo. Mas o que eu quero dizer com isso é que você vai ver a lista dos seus deputados que votaram a favor. Então quem perdeu não foi o governo Dilma, quem perdeu não foi a CUT, nem a Confederação Nacional dos Trabalhadores. Quem perdeu foi eu, quem perdeu foi você, quem perdeu foi os cortadores de cana, foram os professores. Quem com certeza perderá com isso será o gari, a serviçal, o agente administrativo. E assim fica para você refletir e analisar. A terceirização, ela tem uma capa bonita, os defensores têm uma retórica perfeita, advogados, médicos, mas na verdade a terceirização, a própria palavra em si já traz um sentido pejorativo, é terceirizar. Ao invés de você entrar
em uma empresa diretamente ou na prefeitura, por meio de concurso público, ao invés de um professor universitário entrar na universidade por meio de concurso público, ele entrará por meio da terceirização. E quem tiver padrinho lá dentro, com certeza vai ser mais fácil de entrar. Qual é mais fácil entrar na universidade para dar aula? Um professor que já tem mestrado e doutorado e tem padrinho lá dentro, ou eu e você que mesmo tendo mestrado e doutorado, mas não temos nenhum tipo de padrinho? Então, fica aí para você fazer uma análise. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que queremos debater é que os meios de imprensa estão aqui simplesmente divulgando que estamos sofrendo uma grande crise política e econômica, mas simplesmente foi por falta de responsabilidade do governo que aí está, o governo Dilma. Ele tirou dinheiro, em vez de investir na economia brasileira, eu já disse em outros vídeos, e não será obrigado a repetir aqui, investiu em Cuba, investiu na Venezuela, o que deveria ter investido aqui em políticas econômicas, o que deveria ter reforçado os caixas e o Tesouro Nacional, o que deveria ter investido na educação, na valorização dos professores, o que deveria ter investido na valorização e capacitação dos profissionais da saúde, dos profissionais da segurança pública. Não tem dinheiro para pagar a PEC 300, a PEC dos policiais, homens honrados, que dão a sua vida pelo país, que quando morre não aparece direitos humanos e nem imprensa para falar em prol dele nem de seus familiares, mas quando é um policial que no uso do seu ofício e das suas atividades legais, tem uma troca de tiro, mata um bandido da favela, simplesmente aparecem os direitos humanos. Mas esse governo corrupto, irresponsável, não tem dinheiro para pagar a PEC 300, mas tem dinheiro para investir na Cuba do Fidel Castro, mas tem dinheiro para simplesmente custear e bancar o Porto de Mariel, lá em Cuba, que gastou quase R$1 bilhão, mas tem dinheiro para desviar 100 milhões aqui do estaleiro aqui do Rio Grande do Norte. Então não é por falta de dinheiro, é por falta de vergonha. É aquilo que o mestre Sócrates disse, é porque eles têm descaramento na cara, eles são descarados. Então, quero dizer que foi votado esses dias no Congresso Nacional um aumento de 61,8% para aumentar o próprio salário dos senadores e dos deputados federais. Ou seja, não tem dinheiro para pagar a PEC 300, não tem dinheiro para pagar os professores com piso salarial digno, não esse piso de esmola, para o professor estar na sala de aula 20 horas, 5 de departamento e ainda quer aumentar para 30. Mas tem dinheiro simplesmente para gastar com outras nações, que não é nem responsabilidade nossa. Mas tem dinheiro para dar um aumento de 61,8% aos próprios deputados federais e senadores. Ora, e nós não estamos vivendo um momento de crise? Só está faltando dinheiro para pagar os trabalhadores, os operários. Mas não está faltando dinheiro para aumentar os salários dele, que já é um absurdo nesse país. Eles são quem menos trabalha e são quem mais recebe, quem mais são bem pagos. É porque está faltando uma sociedade vigilante. É porque está faltando que os jovens, os universitários, os estudantes, os professores se acordem. Jovens, se acordem pelo amor de Deus. Professores, vocês são a nata das mentes intelectivas deste país. Como a UNE antigamente protestava, como simplesmente os estudantes iam para a rua de forma legítima protestar. Hoje estão todo mundo dormindo e sendo enganados e engodados pelo FIES, sendo enganado pelo ProUni, sendo enganado por alguma coisa. Simplesmente a política do pão e circo, que foi utilizada desde os tempos antigos de Roma, com o Coliseu, que promovia espetáculo de morte, enquanto os gladiadores morriam e a multidão passando fome, a rede de esgoto precária em Roma, as doenças se alastrando, várias doenças, várias pestes se alastrando lá no cenário da cidade de Roma e do Império Romano. Mas, para distrair o povo, eles traziam simplesmente os embates entre os gladiadores, como a Copa do Mundo hoje, como as Olimpíadas e como os jogos de hoje em dia. Então, o que acontece? Eles têm dinheiro para dar um aumento de 61,8% a eles próprios, deputados federais e senadores. O segundo ponto que eu quero trazer em pauta para esclarecimento é sobre a LDO. O que é a LDO? Você já ouviu falar sobre a LDO? Com certeza, desde o final do ano passado e início desse ano, a LDO
foi sim transmitida pela imprensa nacional. A LDO é Lei de Diretriz Orçamentária, ou seja, o seu prefeito na sua cidade, ele tem a lei de responsabilidade fiscal. Os gastos dele não podem ser mais do que o acúmulo do lucro, não pode ser mais do que a renda, do que o fundo que a prefeitura tem em cada município. E tudo que ele gasta tem que declarar na lei de responsabilidade fiscal e não pode ultrapassar, porque senão ele será punido perante as autoridades deste país. Até o ano passado, antes dessa eleição, que a Dilma disse que se fazia o diabo para ganhar, foi feito mesmo. Ela utilizou até de forma indevida os correios para a propagação de seus materiais de campanha. E o que é que ocorre? Pois bem, é justamente isso. Ela fez o diabo para que ganhasse as eleições. Gastou além da conta, gastou além do que a lei de responsabilidade fiscal permite ao presidente da República, um governo, gastar em um mandato eletivo de 4 anos. Ela gastou além da conta. Mas para fugir, para que o seu diploma, mais de seu vice, o Michel Temer, não fosse cassado, ela simplesmente pegou o Congresso Nacional, deputados federais, meninos de calça curta, irresponsáveis, que não representam o povo, como diz a Constituição, que diz que emana do povo, então deveria representar o interesse do povo. A sociedade brasileira não queria que a LDO fosse aprovada. Mas foi. Os deputados e os senadores votaram a LDO. Lei de Diretriz Orçamentária. Daquele dia por diante, então as contas de Dilma, mesmo sendo reprovada no TCU, Tribunal de Contas da União, mesmo sendo reprovada em qualquer esfera do qual o governo tem que prestar conta, a partir daquele dia, um valor de 748 mil foi debitado na conta de cada deputado federal e senador que votaram a favor. É interessante que eles ridicularizam o deputado reeleito Tiririca, porque era uma figura pública, era simplesmente um palhaço de picadeiro. Mas o Tiririca, sendo de origem pobre e humilde, mas ele teve aquilo que Sócrates teve, ele teve vergonha na cara. Não votou nessa lei imoral, nesse lixo de lei pervertido, que deveria ser rasgado. É uma vergonha. Pessoas que deveriam legislar a favor do país, a favor da nação, a favor dos trabalhadores, votaram na LDO porque receberam um valor de 748 mil reais para permitir que Dilma, com seu desgoverno petista e comunista, fizesse o que quisesse com os gastos públicos nessa nação. E quem paga o pato é eu. Quem paga o pato é você. Quem paga o pato somos nós, os contribuintes, que pagamos impostos. Passamos mais ou menos 4 ou 5 meses de um ano para pagar impostos. Só para pagar o governo, para dar o leão. E o resto para ver se sobra para a gente gastar com a nossa família. Mas, simplesmente, eles fazem a farra. Eles fazem o carnaval no Congresso Nacional com o meu dinheiro e com o seu dinheiro. Com as minhas custas e as suas custas. Então, 748 mil foi a farra do Congresso Nacional, o valor que cada deputado federal e senador foi comprado. 748 mil. E a LDO passou, assim Dilma se livrou da cassação do diploma dela de Temer, foi empossado no dia 1º de janeiro agora de 2015, e por isso não haverá motivo jurídico, é lógico que não haverá motivo jurídico para o impeachment de Dilma, porque ela sabendo que se as contas dela fossem reprovadas, ela não poderia ser nem diplomada, então ela deu checkmate, ela sabe qual é a fórmula para tratar com os larápios do Congresso Nacional. A fórmula é a taba, a fórmula é o din-din, a fórmula é a bufanfa, é o faz-me rir, dinheiro. E 748 mil na conta de cada deputado de 513, a grande maioria votaram a favor da LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, que agora colocou de cócoras as finanças do nosso país. Então, analise bem. O terceiro ponto que eu quero tratar é sobre a medida provisória 657/14 da Polícia Federal. Na calada da noite, a presidente Dilma Rousseff, ela aprovou uma emenda provisória que simplesmente a partir de agora a Polícia Federal ela não será mais um órgão independente como era, e que ela tanto disse durante a sua campanha eleitoral nos debates com Aécio Neves e com Marina, dizendo que a Polícia Federal era independente no Brasil. A Polícia Federal hoje descobre tantos casos de corrupção porque
ela simplesmente é independente. Porque simplesmente o governo Dilma não interrompia e nem engavetava os casos de corrupção, quando todos sabem, na verdade, que não é isso que ocorre. Engaveta assim, fizeram uma blindagem em torno de Dilma Rousseff, em torno de Lula e de FHC, para que os casos de escândalo que envolviam eles diretamente não fossem fiscalizados e não fossem denunciados e eles respondessem por eles. Existe uma blindagem, desde vários órgãos da justiça aí federal, vários órgãos aí das polícias, vários órgãos do STE, do STF. É claro, dos 11 ministros que compõem o STF, de 8 ou 9 foram colocados pelo PT. A exemplo do Dias Toffoli, que por curiosidade defendeu o PT durante vários anos, um advogado petista, e hoje é o presidente do STE, do Supremo Tribunal Eleitoral, que beneficiou e beneficiará sempre o governo Dilma, o governo petista. Então, a emenda 657 é uma violação, ela fere os princípios da legalidade, dos pilares da democracia de um país verdadeiramente democrático. A partir de hoje, volto a repetir, a Polícia Federal e aquele que vai comandar a Polícia Federal, que vai comandar a Polícia Federal no Brasil, terá que ser indicado pela Presidente da República. Ora só, ela disse que os casos de corrupção e a Polícia Federal investigava, porque o governo dela iria instaurar um esquema simplesmente para detectar a corrupção. Como? Se o chefe da Polícia Federal, o cabeça, a mola mestra, terá que ser indicado agora, de hoje por diante, pela Presidenta da República. Um cara que é subordinado à Presidenta, um cara que é colocado lá, indicado pela Presidenta. Como é que vai investigar os casos de corrupção do governo petista? É ela chamar o povo de besta. É esse governo petista comunista chamar o povo de babaca, chamar o povo de otário. Ou eles estão pensando que o povo é o quê? Ele está pensando que o pessoal são bestas? É lógico que qualquer pessoa que é colocada pelo governo, quando na tomada de decisão, desde a investigação, até a apuração dos fatos, até as penas condenatórias, vai com certeza votar a favor de um governo corrupto. Isso não é somente em tese, mas isso é em prática, e a história se encarrega de provar isso. Então, ontem, simplesmente Dilma, nas caladas da noite, ela simplesmente cria essa emenda provisória que tira o poder da Polícia Federal, e por isso que a Polícia Federal, por certo, haverá de estar em greve e continuar em greve, dado esse desmando, dado esse disparate, dado essa falta de respeito para com os cidadãos e para com a nação brasileira. O quarto ponto é o destacado pelo deputado Mendonça Filho, quando ele, para querer tapar o soco à peneira, ele dá uma saída de mestre e quer tapear e cobrir o sujo com mal lavado. Se a terceirização é uma nojeira, se a terceirização é um esterco, é uma vergonha, uma afronta aos trabalhadores, a emenda constitucional, a emenda também provisória do governo Dilma, de número 664 e 665, que altera alguns dos direitos trabalhistas, como o seguro-desemprego, eles a princípio simplesmente protelaram, adiaram o prazo para você adquirir o seguro-desemprego. O que era de 6 meses passa agora para ser simplesmente de 3 vezes mais o prazo do que isso. Ora, o Nordeste simplesmente é movido por usinas. As usinas funcionam com certeza no período de safra. Após o período de safra, os pais de família jovem ficam desempregados. E após o desemprego, durante o desemprego, se ele não terá o seguro-desemprego, como é que irão passar essas famílias? Mas não fica só por aí não. Ela disse durante a campanha eleitoral que não iria mexer nos direitos trabalhistas. Mentiu. Existe uma emenda provisória do governo Dilma, de número 664 e 665, que quer alterar os direitos trabalhistas. Mas vai aparecer alguém aí com a retórica bonita, alguém falando muito bonito, emocionalizando o público através da televisão, e vai dizer que a emenda 664 e 665 é boa, porque vai beneficiar os trabalhadores. Mas todos sabem que é mentira. Então, nós devemos fazer o que Pedrinho Guareschi diz nesse livro Sociologia Crítica Alternativa de Mudança. Nós devemos desconfiar de tudo que está por detrás das ideologias. Pois bem, o último ponto que eu quero tratar nesta noite é sobre a emenda aglutinativa 15, ou atividade de fim, atividade de meio. O que seria a emenda aglutinativa 15? Essa emenda é do ano de 2004, que é justamente sobre a terceirização, que simplesmente o autor da emenda cria essa emenda
para terceirizar os serviços aqui no Brasil. E a emenda aglutinativa 15, ela trata que, por exemplo, hoje, na atual legislação brasileira, não é permitido que professor seja terceirizado, que agente de saúde seja terceirizado, que agente administrativo seja terceirizado. Mas, com a emenda fim, que hoje ela funciona como? Ela funciona como atividade meio. Atividade meio. Ou seja, só profissionais de limpeza e vigilância é que simplesmente que pode ser contratado por empresa terceirizada. Mas professores não podem, não devem. E se fosse um país de responsabilidade em que o povo tivesse acordado, ao invés de a gente perder tempo com o Big Brother Brasil, com a Babilônia, ao invés de a gente perder tempo com besterol, os universitários de fato fizessem valer a pena os seus diplomas, os seus títulos, fizessem valer a pena os seus níveis de cátedras, eles simplesmente estivessem denunciando, orientando os alunos do ensino médio, do ensino fundamental, orientando os trabalhadores, dizendo vamos protestar, vamos colocar nas redes sociais, vamos sair às ruas para dizer não a esse lixo de lei imoral que é uma afronta aos trabalhadores. Mas a emenda aglutinativa 15, se for aprovada, já foi aprovada no Congresso Federal, eu disse no início desse vídeo, foi aprovada no Congresso Federal pela Câmara Federal, pelos deputados federais, mas agora será levada em votação para o Senado. E outra, ela foi votada sem nem sequer ter tido um debate amplo, aprofundado entre os prós e os contras, entre o que é benefício e o que vai trazer de prejuízo para os trabalhadores. Ou seja, eles não estão nem aí para mim e para você. Eles não querem nem saber o que é que vai acontecer comigo e com você. Os trabalhadores, para eles, que se dane. Os trabalhadores, para eles, que vão para as valas. Eles estando bem, é como a música de Roberto Carlos que diz que nesse inverno eu quero que você chegue, me abrace e me aqueça e que o resto vá para o inferno. Ou seja, os larápios do Congresso Nacional estando bem, ele não quer nem saber como é que o professor vai estar, como é que o gari vai estar, como é que você, trabalhador, vai estar. Então, por isso, eles agora criaram a emenda aglutinativa 15, votaram, ganharam de 230 votos contra 203 contra, ou seja, 203 deputados federais foram a favor do projeto de aglutinativo 15, que trata da questão da terceirização no Brasil. 203 foram contra isso daí, foram a favor dos trabalhadores, foram a favor de nós. Dentre eles eu quero destacar aqui no estado de Alagoas, a exemplo do João Henrique Caldas, conhecido como JHC, que votou a favor de mim e de você. Ele foi contra a terceirização. Ele foi contra esse projeto imoral. Ele foi contra esse projeto que coloca de joelhos a CLT, criada em 1943. JHC, João Henrique Caldas, deputado federal, o mais bem votado nessa eleição do pleito de 2014. Então, quem votou nele está de parabéns. Palma para quem votou e palma para o João Henrique Caldas, JHC. Mais uma vergonha para os demais deputados federais que votaram a favor. Os 230. Está aqui. 230. Votaram a favor da terceirização. Um bando de incompetentes e irresponsáveis. Então, a atividade fim é justamente isso. Visa terceirizar o serviço do professor. As escolas agora poderão assinar um processo com a prefeitura e a prefeitura com uma empresa terceirizada para terceirizar o serviço dos professores. O que funciona hoje e está em vigor no Brasil é simplesmente a atividade meio, que só é permitido por lei profissionais da limpeza e profissionais da vigilância ser terceirizado. Mas com a emenda aglutinativa 15, será permitido também professores serem terceirizados. Então, que vocês possam refletir que modo de vida vocês estão escolhendo para vocês. Que modo de vida vocês estarão escolhendo para os seus filhos, para os nossos filhos, para todos nós. Como já dizia Eduardo Campos, que teve um fim trágico, uma morte suspeita, que até hoje, interrogação, não foi dada uma explicação, nem será dada uma explicação racional daquele acidente trágico dele. Simplesmente disse antes de morrer, na sua entrevista dada ao Jornal Nacional, ele disse: não desistamos do Brasil, porque é aqui onde nós vivemos e é aqui onde nós iremos criar os nossos filhos. Não desistamos do Brasil. Então, eu convoco a você, jovem, eu convoco a você,
vocês universitários, eu convoco a sociedade de Junqueiro, eu convoco os meus sindicais para nós unirmos força. A MBL Arapiraca, a MBL Maceió, que é o Movimento Brasil Livre, o movimento Vem Pra Rua, o movimento do qual sou criador, é hora de mudar o Brasil. Eu convoco todo ser brasileiro que pensa, que não é um animal irracional, mas que é simplesmente um ser pensante. Um cidadão que simplesmente que cumpre com a sua cidadania. Ser cidadão e cumprir com cidadania não é apenas votar, não. Você sabe qual é a visão que os americanos dos Estados Unidos têm de brasileiro? Que brasileiro só sabe jogar bola e pular carnaval, porque a sociedade brasileira, ela não é uma sociedade reativa contra os disparates cometidos no Congresso Nacional. Para ele nós somos bichos exóticos, somos pessoas, dentre as populações mundial, as que menos são seres pensantes, as que menos raciocinam, as que menos racionalizam, as que menos criticam o governo, as que menos têm coragem de botar a cara para bater. Como diz uma certa música, Brasil, mostra a tua cara, mostra para que veio. E já dizia Shakespeare, William Shakespeare, dizia alguns séculos atrás, ele dizia, se eu não sei, eis a questão. Então, fica aqui, você vai escolher rastejar como invertebrado e lamber as botas dos senhores oligarcos deste país e continuar simplesmente assim, continuar amordaçado, debaixo do silêncio com medo, debaixo do manto da covardia e lutar por dias melhores para os seus filhos, para as próximas gerações, ou você simplesmente vai simplesmente ser uma massa de manobra, seja de PT, de PSDB, ou seja lá de que diabo for. Então, pense bem, ou você vai falar hoje, ou você vai pagar pela sua omissão. Muitos evangélicos nesse país confundem o cristianismo com ser omisso, com ser negligente no seu direito de ser cidadão. A república e a democracia para Aristóteles era uma república que o cidadão tanto votava como era votado. Era uma república que o cidadão ele participava das assembleias do seu país, ou seja, participava no momento decisivo de votação, no plenário da Câmara, se fosse nos dias de hoje, no plenário da Câmara dos Vereadores, lá na Câmara Federal, estavam atentos a todos os projetos que eram votados, e eles também votavam e davam opiniões, criavam leis que eram levadas lá para que os políticos naquela época votassem e elaborassem. Para ele disse que para ser cidadão não bastava morar numa cidade, para ser cidadão não bastava apenas votar. O papel do verdadeiro cidadão, para Aristóteles, ele dizia que o verdadeiro cidadão era aquele que votava e era votado, era aquele que fiscalizava as ações de seu governo, era aquele que simplesmente criava também algumas leis, aqueles também que votavam nesses projetos de leis. Então, mas o Brasil tem uma ideologia herdada dos nossos antepassados, nossos pais e avós, que ser cidadão é só votar de 2 em 2 anos no mês de outubro, vou ter que cumprir minha cidadania. Protestar para quê? Se os governos foram eleitos pela maioria, isso nós temos que respeitar a vontade do povo. Mas protestar, criticar e denunciar também é um ato legítimo no Estado democrático de direito. Também é um ato verdadeiro de ser cidadão. Criaram uma lei que prejudicava os jovens no seu primeiro emprego na França. Mas foram 30 dias de protesto e a lei caiu por terra. Então, por que só nós brasileiros, por que só nós cristãos temos que ser omissos? Por isso que Marx disse que a religião é o ópio do povo, porque os cristãos com as suas lideranças omissas e escusas simplesmente se negam a protestar a benefício dos seus próprios direitos de trabalhadores, de cidadãos e cidadãs brasileiros. Por isso, fica aqui a dica. Fica aí a dica, como Shakespeare disse, se eu não sei, eis a questão. Fazer ou não fazer, ter ou não ter. Você vai continuar calado, amordaçado e rastejando como um cão, lambendo as botas dos senhores oligárquicos? Ou você vai protestar, criticar? Você vai orientar os seus filhos, os seus alunos na sala de aula para dizer que o que está ocorrendo no Congresso Nacional Brasileiro é algo grave. E não somente é grave, é gravíssimo. Então, fica a escolha para você. Ou você se torna um cidadão de verdade, ou você vai se tornar simplesmente uma casca de banana para que outros brasileiros continuem pisando em você e caindo, levando tombo e perdendo os direitos trabalhistas. Uma boa noite e um beijão no coração de todos e de todas. E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos.